Estou buscando uma imagem de Nossa Senhora, misericórdia. Ai, Jesus. Onde ela... Ah, está lá no fundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos, o primeiro ponto que eu gostaria de falar hoje com vocês, nós estamos no mês de setembro, é o mês dedicado à Bíblia, a Sagrada Escritura. Nós vamos celebrar no final deste mês, dia 30, um grande santo na igreja, São Jerônimo. E ele diz que desconhecer a palavra é desconhecer o próprio Cristo. Porque Cristo é o quê? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o prólogo de São João, ok? No capítulo 1. Ou seja, esse santo está correto. E para isso nós devemos ter intimidade com a palavra. Na minha paróquia, Cristo Rei, estou educando o povo a trazer a Bíblia para a Santa Missa. E eu pergunto aqui, agora, neste momento, quem trouxe a Bíblia? Levante a mão. Ninguém? Aí está gravando, misericórdia. Eu digo a vocês, como que nós vamos ser católicos preparados para defender a nossa fé? Como? Se eu perguntasse para vocês qual foi a primeira leitura da semana passada na Santa Missa? Ai, padre, não lembro nem que eu comi hoje na hora do almoço. Vocês lembram? Não, né? Ah. Ou seja, gente, por isso que nós devemos ter um contato com a palavra. E graças a Deus o povo está levando, sabe? Graças a Deus. Porque eu quero, assim, não é querendo dizer, não é querendo ser maior do que ninguém, mas eu quero que a nossa paróquia, ela seja conhecida na nossa arquidiocese como a paróquia da Bíblia. Porque eu percebo que o nosso povo, ele é analfabeto na palavra. E vocês sabem disso. E nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, ter contato com a palavra. Por isso que a nossa Conferência Episcopal dos Bispos, a nossa CNBB, ela propõe cada mês de setembro a leitura de um livro da palavra de Deus. Eu vou perguntar, no ano passado, qual foi o livro que a CNBB propôs? Oxente! Misericórdia! O Senhor tem compaixão, viu? Tá, eu vou falar. Depois de Deuteronômio, qual é o livro que vem? Depois do Pentateuco, vamos assim, qual é o primeiro livro que vem? Ai, padre, só tá... Josué, tá bom? Por isso que tem as muralhas ali, para a gente derrubar, entendeu? Tá. E do ano anterior, qual foi? Ai, padre, o senhor também está querendo demais, né, padre? Foi o livro, a carta de São Paulo aos Gálatas. E qual é o livro deste ano que a CNBB propõe para nós, a leitura, durante esse mês? Ai, que bom, quem foi que falou? Graças a Deus, né? O futuro... Ah, não. Gente do céu, é que nós falamos que ele ia ser padre, né? Mas pai de família, tá? No castelhano, padre é pai, tá? Então não se preocupe, tá? Eu não quero roubar ninguém, não. Muito bem. Mas é isso, neste ano, os bispos nos convidam à leitura da carta de São Paulo aos Efésios. E eu animo a vocês, hoje nós estamos, que dia é hoje? 17. Ainda temos aí alguns dias para essa leitura. E eu te digo, é uma carta que leva simplesmente 6 capítulos. É uma sentada, você leu, mas não é ler, é meditar, é você ter intimidade com a palavra de Deus. Eu vou dizer para vocês
Nós católicos devemos nos alimentar de um alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. Nós temos que alimentar desse alimento. Basta de nos alimentar daquelas coisas da catequese. E muitos de nós estamos com aquela mentalidade, aqueles ensinamentos da catequese. E nós não evoluímos espiritualmente na nossa fé por causa disso. Aí vem os protestantes, fala qualquer coisinha e você fala, é verdade, né? Eu não sabia, né? Entenderam? Porque nós necessitamos de ter intimidade com a palavra. Que tenhamos intimidade com a palavra. Eu digo a vocês, é importante que nós tenhamos essa intimidade com a palavra, para quê? Para que nós possamos realmente estar fortes diante das coisas que acontecem. E vocês sabem o que está acontecendo, principalmente com a nossa família. Vocês sabem muito bem. Mas se nós não conhecemos a palavra, que nós não vamos defender a família. Não vamos defender família, homem e mulher, como diz a palavra. Não vamos. E parece que todo mundo tem medo de falar. Todo mundo tem, sabe, aquela coisinha assim, sabe que as pessoas vão me... Morra, pronto. Morra com esse pensamento ridículo, morra. Desaparece. Porque é o pensamento do mundo, morrer para o mundo, tá? E viver para Deus. Mas muitas vezes nós não queremos morrer. Entendeu? Não queremos. Nós queremos, sabe, fazer aquilo que o mundo quer. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: nós estamos no mundo, não para fazer aquilo que ele quer, mas nós estamos no mundo para transformar o mundo com a nossa forma, nosso pensamento, nosso jeito de ser. Mas se nós vivemos como o mundo quer, claro que a nossa igreja vai virar uma baderna. Aí todo mundo fala o que quer. Entenderam? E onde nós vamos conhecer esses fundamentos? Na palavra. Na palavra. O Concílio Vaticano II, quem é um pouco assim mais de idade do que eu, sabe que o Concílio Vaticano II foi em que ano? Isso, quem falou? Levante a mão. Olha, glória a Deus. E acabou no ano de 65, 3 anos de Concílio Vaticano II. E eles, no Concílio Vaticano II, publicaram o quê? Um decreto, uma constituição que se chama Dei Verbo, sobre a revelação divina, sobre a palavra de Deus. E fala justamente que nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós como católicos, devemos comungar das duas mesas. Quais são as duas mesas? A mesa da palavra e a mesa da eu. Só que muitas vezes tem alguns católicos que só comungam da Eucaristia. Sabe por quê? Porque chega tarde na missa e pensa que pode comungar. Não pode. Pronto, falei. Entenderam? Pronto. Porque tem pessoas que, sabe, e acaba pensando que é normal, mas não é normal, gente. Nós temos que ser coerentes. Temos que ser coerentes. Entenderam? Com a nossa fé. Eu sei que isso é duro de ouvir. E principalmente quem não pratica, quem não vive. Por isso que nós devemos tratar de chegar na hora certa na Santa Missa, para pegar todo o processo, para depois, sabe, comungar de Jesus. E por que a palavra? Por que nós comungamos da palavra? Para que nós tenhamos realmente razão, conhecimento da nossa fé. Por isso que eu perguntei qual foi a leitura da semana passada, e ninguém me respondeu. Qual foi a primeira leitura da semana passada? Não sabe. E hoje? Qual foi a primeira leitura de hoje? Como? Tá. E da semana anterior? Não do domingo passado, do outro? Entenderam? Ou seja, é isso que vai fazer com que nós possamos estar atentos. Porque quando eu chego em cima da hora, claro que eu não vou prestar atenção. Claro que eu não vou prestar atenção. Uma das coisas que eu gosto, ontem eu estava pregando, dando formação para os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, né? Sagrada Eucaristia, ok? E eu falava justamente do sentido
de que nós, como católicos, devemos nos preparar bem. Bem. Não é fazer qualquer coisa, não. Porque qualquer coisa eu falo, você faz lá na tua casa. Mas dentro do templo, dentro da casa de Deus, não. Não podemos ser assim. Por isso que é importante esta preparação, a preparação interior. E outro detalhe da palavra que nós devemos sempre pensar. A palavra de Deus não é um livro para ficar no Salmo 90 na nossa casa, no Salmo 22, no Salmo 86. Não, gente. É para ficar na nossa mão e no nosso coração. Que nós possamos vivenciar o que está na palavra. Ler. E se vocês não entenderem alguma coisa, pode perguntar para o Lucimar, tá? E o que ele não souber, ele inventa. Entendeu? Sério, o que eu não souber, mas nós temos que ler. E se eu perguntar agora para vocês assim, quem já leu a Bíblia inteira? Levante a mão. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Mas está vendo? 3 pessoas. Eu falo como padre, eu só li a Bíblia inteira depois de padre, gente. Quando eu morava na Espanha. Quando eu morava lá. Ou seja, é uma pouca vergonha. Para mim, sim. Imagine para o nosso povo. Porque nós temos que animar o nosso povo à leitura da palavra. Ok? Mudando e continuando. Na liturgia desses dias, principalmente faz 2 domingos atrás, falava de um profeta. Qual é o profeta? Não lembro, mas eu falo, Jeremias. Sim? E no domingo passado, Ezequiel. Jeremias foi chamado por Deus. Para quê? Para pregar para o povo. E ele foi perseguido. Ele foi perseguido, mas ele deixou de falar? Não. Ezequiel, na semana passada, ele falava cada coisa, gente, preciosa, que ele também foi enviado por Deus para falar com o povo, para que o povo mudasse, para que o povo pudesse realmente se converter, e o povo se converteu? Não. Mas Deus desistiu do povo? Não. Deus continuou esperando a conversão do seu povo. Mas esse profeta, Ezequiel, do ano 597, quando ele falou para o povo, para se converter, o povo não se converteu, o povo foi levado para onde? Para o exílio. Depois, no ano de 587, 10 anos depois, o povo não obedeceu, o povo continuou ali, sabe, como, não desceu do burro, né, como as mulheres falam para os homens, né, desce do burro, né, e o povo não desceu, como fala lá em Êxodo, um povo de cabeça dura, o povo não quis mudar. O que aconteceu? Todos foram para o exílio, e a missão depois de Ezequiel, qual era? De fazer com que o povo não perdesse a fé, que o povo recuperasse a esperança, que eles um dia voltariam para a sua pátria. Assim pode acontecer conosco, se nós não mudarmos de vida. E depois, olha o que aconteceu na semana passada, do Evangelho. Eu estou fazendo isso aí para entrar no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje. O que aconteceu no Evangelho da semana passada? Alguém lembra? Alguém lembra? Não, mas eu vou falar. Meus irmãos e minhas irmãs, o que acontece quando uma pessoa, ela está num ambiente que não pode falar, que ela não fala? O que acontece? Ela fica o quê? Muda. Alguém conhece a história do Tarzan? Todo mundo conhece, né? Ou não? Conhece a história do Tarzan? O menino que foi deixado na floresta, né? E foi cuidado por quem? Pelos animais, né? Os macacos, né? Aquela coisa toda, né? Tá. Ele aprendeu a linguagem de quem? Dos humanos? Não. Porque nós, seres humanos, somos seres sociais. Não somos seres solitários. Ninguém vive sozinho. Nós somos seres que necessitam de comunicar um com o outro. E na semana passada, Jesus falava de quê? Da correção
fraterna. Viver em comunidade é você corrigir fraternalmente as pessoas. Por isso que ele falou, se alguém está com algum problema e você percebe, chama a pessoa à parte, conversa. Se não te fez caso, chame outra pessoa, conversa. Se não fez caso, leva para a igreja. E se não fez caso da igreja, seja excomungado. Pronto, falei. E como diz o padre Paulo Ricardo, na nossa igreja hoje falta o quê? Excomunhão. Entenderam bem? Se eu não estou de acordo com aquilo que a igreja está pregando, quer dizer que eu já estou excomungado faz muitos anos. Se alguém aqui está de acordo com o aborto, desculpa, gente, já está excomungado. Se alguém aqui está de acordo com casamento como nós temos na igreja católica, de homossexuais, pronto, está fora. Pronto, é fácil. Eu não estou dizendo que nós não podemos acolher, eu vamos acolher. E eu tenho amigos, eu já falei aqui já um dia. Eu tenho amigos, mas eles sabem o que eu penso. Não é por isso que eu agora não vou ter amizade. Mas dentro da igreja, aqueles que são católicos têm que assumir aquilo que a igreja ela está pregando, gente. Entenderam? A correção fraterna também é isso. Eu não posso deixar a pessoa ficar no erro. Porque na semana passada foi bem claro, Ezequiel bem claro, que Deus falava para ele, se você deixar o povo ficar no erro, quem vai pagar é você. Pai e mãe, se você deixar o teu filho no erro, a culpa é tua. Pronto, falei. Padre Lucimar, se você deixar o teu povo no erro, a culpa é tua, é minha. Entenderam, gente? Por isso que nós devemos também corrigir o nosso povo quando vem na missa. Eu sei que na minha paróquia tem esse negócio aqui também. Eu gostei mais desse aqui. Ó, não arranca. Na minha paróquia o povo arranca tudo. Parece que tem um bicho. Não falo, misericórdia. Não posso falar, né, gente? Ou seja, o povo arranca. Aí um dia eu falei, nesse dia eu falei, gente, uma correção fraterna. Não pode, gente, vocês não são crianças. E o povo arranca isso aqui, gente. Arranca outra coisa. Arranca o cabelo. Coitado do senhor, né? Entendeu? Quando eu era mais novo, eu tirava tudo. Por isso que tem pouco, porque eu tirava de tanta raiva que eu tinha quando eu fazia uma coisa no computador e perdia tudo. Entendeu? Aí pronto, dá um resultado. Agora estou recuperando, tá? Sabe, na próxima vez que eu chegar aqui, você vai ver, eu vou ganhar do senhor, viu? Vou ganhar, você vai ver. Mas eu digo, gente, que muitas vezes a correção é necessária. Você que é pai, você que é mãe, corrige o teu filho, mas corrigir com fraternidade. Entenderam? Corrija, mas não deixe ficar no erro. Quando nós não corrigimos é porque nós não amamos. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12 diz, o pai que ama, corrige. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que todo mundo conhece, que é o hino do amor, da caridade, né? Que todos os casais que não querem casar, né? Os casais namorados, só escolhe esse texto. Eu falei, cuidado, porque lá fala muita coisa que você não vai cumprir. O amor é paciente, o amor perdoa tudo. Mentira! Mentira. Depois não vive. Mas o amor também, eu digo, o amor também é correção. E Paulo não colocou isso, viu? O amor também é correção. E aqui entramos no evangelho de hoje. Na liturgia de hoje. Hoje fala sobre o perdão. Perdoar é fácil? Não, mas quando nós falamos demais, foi a semana passada, corrigir a pessoa, mas muitas vezes nós não sabemos corrigir as pessoas, não sabemos falar com as pessoas, não sabemos comunicar. Lembra que eu falei que nós somos seres sociais, que comunica, e muitas vezes nós não sabemos comunicar com as pessoas, não sabemos. Por exemplo, pode ser que eu esteja falando aqui com vocês e alguém se sente ferido, entendeu? Alguém se sente ferido. Imagine entre marido e mulher, entre pai e mãe, entendeu? Entre os filhos, acontece isso. Por isso que hoje Jesus fala do perdão. E todos nós precisamos de perdoar alguém? Claro, gente, todos nós. Aí eu vou perguntar, a pergunta do milhão: quem é que você tem que perdoar? Em muitos dos casos,
você mesmo. Sabia? Pelo mal que muitas vezes você faz a você mesmo. Analise bem. Analise bem. Analise bem as vezes que você não dorme, você não está cuidando de você mesmo. Às vezes que você enche a cara, pega o carro, como nós estávamos vindo para cá, né, Samira? Teve ali um engavetamento, né? Era assim que fala, né? De 3 carros, né? Entenderam? Ou seja, temos que perdoar a nós mesmos, gente, pelo mal que nós fazemos a nós mesmos. E isso muitas vezes é sério, porque se eu não perdoo a mim mesmo, eu não vou perdoar o outro. E isso acontece dentro da nossa casa. As pessoas têm muitas mágoas dela mesma. Conto para vocês que faz alguns anos atrás, assim, 14 anos atrás, exatamente, quando eu estava com 2 anos de padre, uma senhora veio falar comigo, que há 60 anos, gente, ela estava sendo atormentada. Sabe por quê? Sabe? Por um aborto. E isso, gente, 60 anos, isso é um martírio. Ela não se perdoava. Por mais que uma mulher, ela se confesse e tudo, mas se ela não tem um acompanhamento, gente, ela vai se acabando, ela vai se definhando. Entenderam? Por isso que somos contra o aborto. Porque os problemas não vão vir hoje, vão vir amanhã. E esse negócio de ser utilidade pública, saúde pública, isso é conversa para boi dormir. Entenderam? É conversa para boi dormir. Lembrem disso. Por isso que o perdão ele é tão necessário para nós hoje. E o que nós falamos no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim. Cuidado com aquilo que nós falamos, gente. Porque é um compromisso sério. É um compromisso sério. Porque nós estamos diante de algo que é um dom, assim, eu digo, transcendental mesmo. Porque ninguém vai perdoar como Deus. Ninguém. Por isso que nós devemos pedir todos os dias do Senhor a graça de poder o quê? Perdoar. Mas primeiramente começando por mim mesmo. Não olhando o outro. Quantas pessoas já falam para você, você tem que perdoar, você não sei o quê. Mas perdoe-se a si mesmo. A si mesmo. Porque o mal, você está fazendo a você, não o outro. Não o outro. Acabo com essa história. Não é história, é um fato real. De um rapaz que se chama Carlos. Ele é do Pará, ok? Hoje ele está com 27 anos. A mãe dele era prostituta. Uma mulher da vida, ganhava a sua vida na rua. Ela engravidou do Carlos. O que ela fez? Depois que ela ganhou o Carlos, o que ela fez? Ela deu para alguém? O abandonou? Ela o jogou no lixo. Numa lata de lixo. Sim. Tudo bem. Passou os anos. Ela jogou na lata de lixo, sim. Aí passou um casal por ali. E viu que o Carlos, essa criança, estava chorando. Chorava. Então eles foram até ali para ver o que era. E era uma criança. Levaram ao hospital, porque para ver, né, se a criança estava bem, se precisava de alguma coisa e tal. Depois foram para o cartório, porque eles queriam ver se poderiam adotar a criança, porque eles têm que esperar também se aparece alguma denúncia, alguma coisa assim, né, que eu creio que a burocracia é assim que funciona. Não apareceu ninguém, eles adotaram o Carlos. Aí passou os anos, a mãe do Carlos, adotiva, morreu. Então ele chegou para o pai e disse assim: eu sou filho de vocês? Aí o pai contou toda a história para o Carlos. Toda a história. Aí o Carlos entrou no seminário diocesano, lá no Pará. Aí faz algum tempo, ele entrou em contato conosco,
lá no seminário de Curitiba. Eu estava no seminário, formador e promotor vocacional, e queria entrar conosco. E essa história, ele contou pra gente numa live, está no YouTube, né? Está no YouTube, nosso canal. Contou. E eu perguntei, e hoje? Você contando essa história, chorando, ele contando assim, muito emocionado. E hoje? Ele falou assim, padre, ou falando para o povo, né? Eu só gostaria de uma coisa hoje, de conhecer a minha mãe. Aí eu falei assim, mas para quê? Para poder dizer a ela, muito obrigado, porque a senhora não me abortou. A senhora me jogou fora, mas não me abortou. Não me matou. Isso é para você ficar com a pele, sabe? E eu digo a vocês, é uma história de perdão. É uma história de perdão. Que nós possamos, nessa Eucaristia de hoje, perdoar porque nós fomos perdoados. E o perdão, ele custa, gente, muito. Mas aqui entra um gesto de humildade e de pequenez. Que nós possamos nos colocar nas mãos do Senhor. Hoje, ao comungarmos, peçamos essa graça ao Senhor. E esta música que eu pedi para o nosso ministério, é uma música que vocês conhecem. Mas é uma música que vai falar justamente de aproveitar o hoje. Se você tem que perdoar, perdoe hoje. Não deixe para amanhã, sabe por quê? Amanhã é tarde. Se você tem que conversar com alguém, abraçar alguém, faça isso hoje, porque amanhã pode ser tarde. Eu falo isso porque ao celebrar Ezequias, é duro quando encontramos certas situações. É muito duro, porque a morte, ela não fala o dia e a hora, ela não fala. Se alguém está doente, tudo bem, mas alguém que dá um infarto assim, sabe? Como um amigo lá de Curitiba, o Oscar, 43 anos, com 2 filhos, uma vida profissional maravilhosa, os dois trabalhavam, a mulher ainda trabalha, né? Ela é gerente da Caixa, ele trabalhava na Caixa. Foi assim, ó, pum, caiu, morreu. Entendeu? Por exemplo, aqui na nossa cidade de Cambé, o Luan e a Carol, entenderam? Ou seja, devemos fazer isso agora, porque amanhã é tarde. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de toda segunda-feira ligar para minha mãe, minha família, toda segunda. Quando estava em Curitiba era difícil ligar, ficava 2 meses sem ligar para meus pais. Quando estava na Espanha, pior ainda. Mas agora eu cheguei em Cambé, Deus me deu a graça de toda segunda-feira ligar para eles. Porque muitas vezes eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei. Entenderam? Mas nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Hoje, agora. Cantemos. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. Preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro.